Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos essa noite, amém, queridos? Meus queridos irmãos, é um prazer estarmos aqui nessa noite bendita, o dia do Senhor. Quando nós falamos que o domingo é o dia do descanso, isso quer dizer que nós não separamos o domingo para ficar em casa tranquilos, repousando, não. Nós separamos o domingo das tarefas da semana para adorarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nessa noite bendita nós estaremos em nossa série de mensagens, A Cruz do Rei. Nós vamos dar sequência nessa série de mensagens. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 20. Pode deixar aberta aí nos versos 11 a 31. Nós faremos uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares, a uma só voz com boa disposição. João capítulo 20, os versículos 11 a 31. Antes de iniciarmos essa leitura, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã, que essa narrativa do Evangelho de João, ela é muito propícia para nós nos dias que estamos vivendo. Não somente porque nós celebramos a ressurreição de Cristo na Páscoa recentemente, mas principalmente porque nós vivemos dias de instabilidade, dias de dificuldade, dias de incertezas, dias de insegurança. Assim como nós estamos vivendo essa atmosfera hostil, difícil e complicada, assim viviam os discípulos nesse momento que é registrado aqui, essa passagem bíblica. Eles estavam ali vivendo numa atmosfera de hostilidade, numa atmosfera de profunda dor, numa atmosfera de medo, de insegurança, de decepção e de frustração. É esse o contexto que está envolvendo os discípulos de Cristo nessa passagem que nós vamos ler. Ali naquele local, possivelmente dizem os historiadores, que eles estavam reunidos no cenáculo, aquele salão no qual Jesus instituíra a Santa Ceia. No último momento que eles se reuniram com Jesus, nesse mesmo lugar, agora estavam ali. Outrora, na instituição da ceia do Senhor, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de esperança, uma atmosfera de declaração de fidelidade ao Filho de Deus. Agora, eles estão vivendo um momento totalmente diferente, uma atmosfera de hostilidade, de medo, de insegurança, de frustração, de decepção. E eu tenho certeza que esta mensagem vai falar muito ao seu coração, sobre essa realidade que nós estamos vivendo, sobre esse sentimento de incerteza, de insegurança, de medo que muitas vezes agride as nossas almas, e como as profundas implicações da ressurreição de Jesus nos servirão como resposta e direção para tudo e que nós vivemos e ainda viveremos. A Bíblia traz resposta para tudo que nós vivemos e que ainda viveremos. João, capítulo 20, versos 11 a 31. Leitura alternada, vamos iniciar. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai.
mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento, que traga luz ao seu coração, que aviva a obra do Senhor na sua mente e no seu coração, que fale contigo nessa noite em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Reunido está o seu povo neste lugar de adoração, e clamamos a ti, ó Pai, que teu Espírito Santo toque em mentes e corações, levando todo o pensamento cativo em obediência à tua palavra. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos nós saiamos aqui tocados pela tua presença, fortalecidos no Senhor, ó Pai, convencidos no teu Espírito e prontos para te servir, prontos para declarar que o nosso Deus vive, o nosso Rei vive e reina para sempre. Nós te louvamos nessa noite bendita, colocamos nossas vidas em tuas mãos santas e benditas, contando com a tua graça abundantemente derramada sobre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, este texto maravilhoso, nós não vamos explorar todos os versículos, nós vamos pensar alguns princípios de extrema importância para a nossa caminhada. Mas este texto maravilhoso e a maneira como ele está registrado, ele declara algumas verdades muito importantes para nós hoje. Porque ele nos revela, irmãos, antes de qualquer coisa, como o Deus Filho, o Senhor ressurreto, nos encontra ainda hoje. E como Ele nos trata ainda hoje. Deus Filho, o Deus ressurreto, aquele que venceu a morte, como Ele trata os seus discípulos. Nós vamos perceber algumas coisas importantes nesse texto, assim como implicações profundas em relação à ressurreição do Filho de Deus. E que implicações essa ressurreição traz para a minha vida, para a sua vida, de forma real, prática, imediata.
Que implicações a ressurreição do Filho de Deus traz sobre nós, a igreja do Senhor? Eu quero destacar alguns aspectos importantes para pensarmos a respeito. Por exemplo, observe e perceba no texto que as portas daquele cenáculo estavam trancadas, fechadas. O registro do evangelista é muito preciso, e ele registra com muita precisão. Eles estavam trancados naquele cenáculo. E o que isso indica? Irmãos, indica e significa que aqueles discípulos estavam com medo. Eles foram tomados por uma atmosfera de hostilidade, de insegurança, de medo, e eles estavam ali escondidos, tentando se manter seguros, porque havia a possibilidade de perseguição e morte. Eles estavam com medo porque, afinal de contas, o seu líder foi torturado e foi morto. As portas estavam trancadas. Eu fico imaginando, irmãos, aquela atmosfera, a atmosfera daquele salão. Já entrou em um ambiente no qual as pessoas estavam com medo, frustradas, abatidas, inseguras? Eu fico imaginando essa atmosfera daquele lugar. Um misto de medo, desespero, decepção, sentimentos de culpa, frustração. E o Senhor Jesus, nesse ambiente cerrado, fechado, uma atmosfera pesada, Ele se coloca no meio deles. A palavra de Deus registra que Jesus não entrou pela porta, não entrou pelas janelas, Ele se coloca no meio deles. Este detalhe é importante, irmãos, porque não existem portas fechadas que o Senhor Jesus não possa atravessar. Não existe um coração fechado que o Senhor Jesus não possa alcançar. Não existe nenhuma dimensão da sua personalidade que esteja tão escondida, tão traumatizada, tão ferida, que o Senhor Jesus não possa entrar. O Senhor não conhece limites, nós cantamos isso na primeira canção. O Senhor não conhece limites, o Senhor não conhece barreiras, o Senhor não conhece muralhas. Ele nos encontra onde quer que nós estejamos, amém, irmãos? Onde quer que você esteja, Ele te encontra, Ele te alcança. O Senhor não conhece barreiras, o Senhor não conhece limites, porque foi assim que Ele me alcançou, foi assim que Ele te alcançou. Foi no momento em que o meu coração não estava aberto para Ele, mas de repente a esperança apareceu aqui dentro. De repente a esperança apareceu no seu coração. O amor de Deus começou a arder dentro do meu coração. E talvez você esteja no momento no qual você se sinta as portas fechadas. Não só fisicamente, mas como se o seu coração estivesse blindado, cerrado. E você não consegue mais sentir a presença de Deus, você não consegue mais sentir o amor de Deus, você talvez não consiga mais ler a palavra de Deus com tanto entusiasmo e tanta alegria. De repente você tem se sentido ferido com alguém, de repente ferido com a própria igreja, e o seu coração está fechado, trancado. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, não existe porta fechada para o Senhor Jesus. Não existe coração fechado para o Senhor Jesus. Ele encontra os seus discípulos, mesmo com as portas trancadas. Ele te encontra, Ele vai ao nosso encontro. E Ele vem ao nosso meio, vem ao nosso lado para anunciar paz, poder e propósito. O Senhor Jesus vem e se coloca no nosso lado para anunciar paz, poder e propósito. E em nome de Jesus, que nesse momento, o teu coração começa a ser destrancado, começa a ser avivado pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, amém, irmãos? Jesus não atravessou aquelas paredes, ou aquela porta, porque ele era um fantasma, um Gasparzinho, um fantasma camarada, não, e nem tão somente porque ele era uma fumacinha, porque diante de Jesus, irmãos, tudo é fumaça. Todas as paredes, todos os impedimentos, tudo isso é nada para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos encontra
em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer cenário. As portas estavam trancadas, mas isso não impediu de Jesus ir de encontro aos seus discípulos. Nós precisamos reparar nesse detalhe que o texto registra. Outro detalhe que João registra com muita clareza, que os discípulos estavam com medo. Algumas pessoas pensam, irmãos, que só serão visitadas por Deus, que serão tocadas pelo Senhor, quando elas estiverem caminhando uma vida completamente isenta de falhas. Já ouviu aquela pessoa que fala assim, não, quando eu estiver pronto, eu vou para a igreja? Quando eu estiver com a minha vida acertada, eu vou procurar a igreja? Tem pessoas que pensam que só serão alcançadas por Cristo se elas estiverem vivendo uma vida isenta de falhas, se elas estiverem caminhando de vitória em vitória, se elas estiverem com a fé estalando. Mas não é o caso aqui. Não é o que acontece. O Senhor Jesus vai de encontro aos seus discípulos quando eles estão vivendo aquela atmosfera de medo, de insegurança, de decepção. É nesse contexto que ele vai de encontro aos seus discípulos. Porque o Senhor se compadece das nossas fraquezas. Ele entende aquilo que nós passamos. Ele entende as nossas limitações. Ele não nos abandona, não nos deixa, dizendo tipo assim, nós ouvimos isso muito comumente, muito entre nós, né? Eu já não te disse várias vezes, não temas, não ande ansiosos, já cansei de você. Jesus não fala isso para nós. Nós falamos isso com frequência para uns e outros, não é mesmo? Já cansei de orar pelo fulano. Não, Jesus não nos trata dessa forma. O Senhor entende as nossas limitações. O Senhor não nos despreza por causa das nossas falhas. Ele nos encontra no momentos de medo e se coloca ao seu lado, ao nosso lado. Se você está inseguro, se você tem passado por momentos de medo, de aflição, de falhas, não pense que o Senhor está longe de você. Deixe a presença de Jesus tocar o seu coração, restaurar a graça dele em você. E ele vai te dizer, eu estou aqui, do seu lado. Se você precisar enfrentar a morte, eu estarei contigo. Eu conheço as suas dores. Coloque a mão nas minhas feridas. Eu sei o que você está passando. O nosso Deus é o único Deus, irmãos, que possui cicatrizes, que entende o que é dor. Quando ele chega perto de Tomé, ele não repreende Tomé, ele coloca as mãos, o dedo na minha cicatriz. Veja, o nosso Deus entende as nossas limitações. Os discípulos estavam com medo, mas o Senhor Jesus os encontrou mesmo assim, foi de encontro a eles mesmo assim. O Senhor se colocou no meio deles. Isso mostra como o Deus Filho ressurreto age comigo e com você, assim como ele agiu com aqueles discípulos. Ele se coloca do nosso lado em momentos de dificuldades. Onde quer que você esteja, com as portas fechadas ou com as portas abertas, você é o alvo do amor de Deus. Nós precisamos compreender isso. O Senhor não nos despreza por causa das nossas falhas. O mundo sim, Deus não. Queridos, isso significa que em sua caminhada, em sua vida, Jesus vai ao seu encontro. Ele vai onde ninguém pode ir. Jesus ele pode ir onde nenhum conselheiro bíblico pode ir. Jesus pode ir onde nenhum médico pode ir. O Senhor pode te alcançar em qualquer lugar, a qualquer hora. Não há lugar que você possa se colocar que você não possa ser alcançado por Jesus. Amém, irmãos? Não há nenhuma profundidade da sua personalidade que Jesus não possa penetrar com a sua graça. De repente você tem se sentido inquieto, vazio, abatido, desanimado, com pensamentos de derrota, de desistência, alguns até de morte. Porque viver se tornou pesado, sem sentido, doloroso. É isso que o mundo provoca. É isso que o mundo gera.
Viver tem se tornado frustrante, traumático, decepcionante. Mas Jesus se coloca ao seu lado nessa noite e te diz: paz seja contigo. Paz seja contigo. O Filho de Deus não ressuscitou para apontar o dedo e jogar os seus pecados na sua cara. O Filho de Deus não ressuscitou para esfregar sal nas suas feridas. Ele veio para anunciar paz sobre você, paz sobre o seu povo. E pela segunda vez ele declara paz àqueles discípulos: paz seja com vocês. Pense um pouquinho nessa expressão. Esta é a primeira implicação da ressurreição de Deus Filho, para mim e para você: paz com Deus. Isso é tão importante que se tornou a forma como a qual nós nos saudamos. Paz seja contigo, irmão. A paz do Senhor seja convosco. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor é o Senhor de toda paz, e Ele derrama paz sobre cada um de nós. Reflita sobre isso. Eu imagino em especial Pedro naquele cenáculo, o mais calado dentre todos eles. Naquela noite, possivelmente dizendo para si mesmo: eu tive a oportunidade de testemunhar que Jesus era o Senhor da minha vida, mas eu neguei. Eu tive a oportunidade de anunciá-lo e declarar o meu amor a Ele, mas eu tive medo e fugi. Quem sabe se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, eu estaria do lado dele, sendo crucificado com ele e glorificando com a minha morte. Eu fico imaginando Pedro com esses pensamentos de culpa, de abatimento e de tristeza. E Jesus se aproxima de Pedro e dos discípulos. Eu venho em paz, eu venho em amor, eu venho com perdão, eu venho aliviar as cargas. Eu não vim trazer peso, eu vim trazer alívio, eu vim trazer paz. É assim que Jesus se aproxima de nós, irmãos, com paz. O seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Jesus traz paz a cada um de nós. E ele se encontra com os discípulos: paz seja convosco. E a razão pela qual Jesus declara paz, antes de declarar poder e propósito, é muito simples e muito importante. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas estão em busca de poder e de propósito na vida para encontrarem paz. Quantas pessoas não buscam pelas próprias forças, pelo seu planejamento pessoal, conquistar a paz, tão sonhada paz, que o mundo tanto busca? Mas a paz é uma dádiva de Deus. Por isso a primeira implicação da ressurreição do Deus Filho é paz sobre o seu povo. Paz é uma dádiva de Deus. Ninguém pode conquistar, ninguém pode desenvolver, ninguém pode adquirir pelos próprios esforços, se Deus não derramar paz sobre o seu povo. E esta paz foi conquistada em Cristo Jesus. Não é a paz é um presente de Deus. Antes de podermos, de poder e propósito, nós precisamos de paz. E Paulo diz em Efésios 2,14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criaste em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Romanos 5,1 também Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus não pode ser conquistada por obra humana. A paz com Deus não pode ser construída por nossos esforços. Ela foi adquirida na cruz de Cristo. E Ele chega e declara: paz seja convosco. Ele não veio para punir, Ele não veio para cobrar, Ele não veio para jogar na nossa cara os nossos erros, Ele não foi até os discípulos para questionar a falta de fé. Paz seja convosco. Essa é a primeira implicação da ressurreição de Cristo para as nossas vidas.
Jesus estava ali, apontando que de fato, Ele morreu pelos nossos pecados, e a obra estava completa. Quando Jesus ressurge, isso implica e significa que Deus aceitou o seu sacrifício. O escrito de dívida que havia contra você foi rasgado naquela cruz do madeiro. Por isso, a paz foi conquistada em Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Em Cristo, temos paz com Deus. Estava de fato finalizada a obra de Jesus. A paz com Deus. Mas há também, irmãos, paz de uns para com outros. Agora essa paz é possível porque o que Paulo diz em Efésios é que Jesus não só destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus, mas a inimizade que havia entre uns e outros. Em Cristo não há diferenças que nos separem. Em Cristo não há mais escravo, não há mais livre, não há mais homem ou mulher, nem grego, bárbaro ou cita. Em Cristo não há mais barreiras, nós podemos ter comunhão uns com os outros em Cristo Jesus, porque Ele estabeleceu a paz entre o seu povo. Cristo é um em todos, e isso é maravilhoso demais. O que me une a você, o que nos une, não são laços de sangue, de pai e de mãe, são os laços do sangue na cruz de Cristo, amém, queridos? Esse é o maior de todos os laços, o maior de todos os vínculos. Por isso nós precisamos olhar e entender que a ressurreição de Cristo implica em comunhão plena com Deus e com o próximo. Quando nós celebramos a ressurreição, quando nós celebramos a Páscoa, quando nós celebramos mensalmente a ceia do Senhor, isto implica paz com Deus e paz com o próximo. Uma comunhão plena. Não existe culpa que não possa ser assumida e perdoada, porque o Senhor derrubou todas as barreiras. Paz seja convosco. É a primeira e profunda implicação da ressurreição de Cristo em nós. E a segunda implicação desta ressurreição, o Deus Filho, é o propósito. Nós lemos no verso 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tem muitas pessoas que perdem a vida, porque não tem um propósito claro, não sabe por que existe. Você já se perguntou, para que eu existo? Se você ainda não sabe para que você existe, eu vou te dizer para que você existe. Tem muitas pessoas que focam as suas vidas em propósitos mundanos e passageiros, sem nenhum impacto na vida eterna, para a eternidade. Mas o Senhor Jesus veio para trazer não apenas paz, mas com esta paz Ele veio trazer propósito de vida. Por meio de Jesus nós estamos conectados a Deus. E agora, a mesma missão que Ele recebeu de Deus Pai, Ele delega a seus discípulos. A missão de anunciar o Evangelho do Reino. A missão de curar enfermos. A missão de expulsar demônios. A missão de estabelecer paz. A missão de dar a vida pela salvação do outro. Essa é a missão dos discípulos de Jesus. Porque esta era a missão do próprio Jesus Cristo. Buscar e resgatar aquele que estava perdido. E nós muitas vezes pensamos no nosso próprio propósito de vida. O meu plano, o meu propósito, o meu projeto. Como se fosse algo desprendido do ministério de Jesus Cristo. É um engano pensar assim. Quando na verdade o nosso propósito está totalmente sujeito ao propósito de Jesus Cristo, ao ministério de Jesus. O nosso ministério, o nosso propósito de vida é a extensão do propósito da vida de Jesus Cristo. A vida terrena é uma extensão desse propósito. E nós fazemos, e nós cumprimos esse propósito, desenvolvendo os nossos deveres no dia a dia, sendo médicos, sendo advogados, sendo professores, sendo alunos, sendo donas de casa, como trabalhadores informais, como autônomos, como estudantes. Nós desenvolvemos esse propósito para glorificar o Senhor, para alcançar os perdidos no nosso dia a dia, com nossas tarefas do dia a dia.
Em todas as áreas, nós estamos amando o próximo. Em todas as áreas, nós estamos levando palavra de vida eterna. Em todas as áreas, nós estamos colocando mãos santas. Em todas as áreas, nós estamos anunciando o ano aceitável do Senhor. Que o reino de Deus já chegou e se faz presente. Em todas as áreas de nossas vidas. Porque o Senhor estabelece um propósito claro para a sua igreja, para os seus discípulos. E nós precisamos andar alinhados com esse propósito. Olha só que coisa interessante quando Jesus fala, eu vos envio. Ao ser enviado, você é inserido no poderoso movimento que saiu do coração do Pai. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus nos envia, nós estamos sendo inseridos no movimento que saiu do coração do Pai, que penetrou no mundo pela entrega do Filho, e agora deve emergir cada vez mais no mundo, por meio dos discípulos de Cristo, por meio da sua vida, das nossas vidas, do nosso propósito de vida. E há um conceito muito interessante sobre essa expressão enviar. Revela aqui para nós um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. No mundo judaico daquela época, o enviado representava a própria pessoa que o envia. Parou para pensar nisso? O rei, quando envia um mensageiro, aquele mensageiro representa o rei. E ele era recebido como o rei deveria ser recebido. E assim é conosco. Jesus está nos enviando. Assim como o Pai o enviou, Ele nos envia. Nós lemos aí no verso 21, assim como o Pai me envia, eu vos envio. O peso de autoridade e responsabilidade se torna ainda maior. Porque além de sermos representantes de Deus Pai, representantes de Deus Filho, nós recebemos o Deus Espírito Santo como penhor, como selo em nós. Ou seja, de uma forma bem real, você é a própria mensagem de Deus Pai. Através de Deus Filho, fortalecido no Deus Espírito Santo. Amém, igreja? Já que nós alcançamos tamanho privilégio e tamanha responsabilidade, temos a compreensão do que está por trás, do que está por trás da sua existência, do seu propósito de vida. De uma forma bem real, você é a mensagem, uma carta viva, como o apóstolo Paulo diz, e se refere a cada um de nós. Este é o seu propósito, viver para a glória de Deus, anunciando o reino de Deus às pessoas, pregando a palavra, pregando a esperança, pregar o perdão de pecados, pregar a palavra de Deus, a Bíblia, pregar que a palavra de Deus tem resposta para o ser humano, pregar que a igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo aqui na terra, é a embaixada da Jerusalém celestial aqui na terra. Pregar que um dia Jesus Cristo voltará e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E todos nós estaremos na presença do Pai eternamente. Amém, irmãos? Este é o nosso propósito, anunciar essa mensagem, anunciar a salvação que só existe em Jesus Cristo, em nenhum outro. E a última implicação que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é que a ressurreição do Filho de Deus em nossas vidas é o poder que é soprado sobre nós para representarmos o seu reino, a sua mensagem. Paz, propósito e poder. São as três implicações da ressurreição de Cristo para a minha vida hoje, aqui e agora, de forma real e profunda. No verso 22 nós lemos, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O poder que Deus Pai utilizou para ressuscitar Deus Filho, é o mesmo poder que Jesus Cristo sopra sobre você. Soprou sobre eles o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que te trouxe da morte para a vida, que te trouxe das trevas para a luz, que te fez nascer de novo, não da carne e do sangue, mas pelo Espírito de Deus. Este é o poder que está sobre nós,
que foi soprado sobre nós, que recebemos em Cristo Jesus. Eu e você, todos nós, somos selados com este poder. O Espírito Santo de Deus nos sela, nos fortalece para caminharmos em novidade de vida. Você não cumpre o seu propósito na força do seu braço, você cumpre o seu propósito na força do Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque não é por força nem violência, é pelo poder do Senhor. Nós lemos em outro evangelho que quando Jesus sopra sobre eles, os olhos dos discípulos são abertos e eles compreendem e se lembram de tudo aquilo que Jesus já havia ensinado. Porque é o Espírito Santo de Deus que ilumina a nossa mente para compreendermos as Escrituras. É o Espírito Santo de Deus que ilumina o nosso coração para que vejamos quem Cristo é. E eles olharam para Jesus e reconheceram: este é o Deus Filho que se faz em nosso meio. O Deus Filho que ressurgiu dos mortos. Esta é a mensagem que nós precisamos anunciar. E o Espírito Santo veio quando Jesus soprou sobre eles. E foi num lugar de medo. Foi numa atmosfera de insegurança. Trancados, cerrados. Não há limites para o Senhor. Não há limites para o poder do Senhor. Por mais que queiramos nos esconder, Ele nos encontra. E depois de nos encontrarmos com o Senhor, Jesus ressurreto, nosso coração começa de fato a queimar. Queimar de novo. Ser reavivado. Ser avivado com a sua palavra. E eu quero dizer isso para você nessa noite. O seu coração pode arder de novo. Se você tem se sentido abatido, apático, o seu coração pode arder de novo. Pode voltar a arder pelo Senhor Jesus. Mesmo que você estivesse fechado, mesmo que o seu coração estivesse blindado, ele pode voltar a arder, pode voltar a se alegrar. Os seus olhos podem voltar a chorar na presença do Senhor. Os seus joelhos podem se dobrar na presença do Senhor. Porque esse poder é o poder de Deus sobre mim, sobre você, sobre a igreja do Senhor. Seja onde você estiver, o Senhor sopra sobre você o seu espírito, trazendo poder, avivando a sua obra, vivificando a tua palavra, nos despertando, nos chacoalhando, nos trazendo para a luz. E é aí que o Espírito Santo nos encontra e nos dá poder. E é isso que Jesus afirmou em João capítulo 14, versos 26 e 27. Olha o que ele já havia dito para os discípulos antes da crucificação. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus já havia dito que ele sopraria o Espírito Santo. E Jesus cumpre a sua promessa. Jesus afirma que de maneira nenhuma aquele que vem a ele será lançado fora. E nós podemos nos descansar nessa verdade, nessa promessa. E ele estava falando sobre mim, ele estava falando sobre você. Nós não vivemos nos dias de Jesus. Ele disse para Tomé: aqueles que não viram e crerão, terão fé ainda maior do que vocês que viram e creram. É sobre nós que ele se refere. Nenhum de nós será lançado fora. Todos que vêm a mim serão conservados por mim. Nós podemos e devemos descansar nessa verdade, porque quando ele sopra o Espírito Santo, ele sela o seu coração. Ele guarda o nosso coração nessa perseverança, a chamada perseverança dos santos. Nós vamos perseverar até o fim, porque nós temos o selo, o penhor da salvação que o Senhor derramou sobre nós. A vinda do Espírito Santo é isso, é o cumprimento dessa promessa e ao mesmo tempo é outra promessa que está sendo anunciada. O Espírito Santo age como um selo sobre os nossos corações. Ele é o penhor da nossa salvação, como Paulo diz em Efésios 2. Isso já por si só já é maravilhoso demais.
mas ao mesmo tempo é o anúncio de uma nova promessa. E qual é? Eu voltarei e recolherei todos os meus para a casa de meu Pai. Você tem o Espírito Santo, você é guardado pelo Espírito Santo para que essa outra promessa se cumpra na volta de Cristo. Quando Jesus voltar e recolher o seu povo, os seus filhos, os seus discípulos, nós somos garantidos pelo Espírito Santo. Irmãos, isso traz paz, traz sossego. Não é pela sua força que você vai permanecer no caminho do Senhor, é pelo selo, o penhor da salvação que o Espírito Santo em mim, em você. Este é o poder de Deus para te sustentar, para te manter no caminho do Senhor. Amém, irmãos? Aleluias! E devemos dar aleluia sim. O nosso Senhor não está morto. Ele vive e reina para sempre. Ele foi ferido sim, ele se humilhou sim, mas ele foi exaltado, ele é vitorioso. E nós viveremos na ousadia da ressurreição de Cristo. Porque a história não acabou, a história prossegue. E nós viveremos na ousadia do poder do Espírito Santo de Deus. Nós pregaremos, nós cumpriremos o nosso propósito nesse poder. Não é na nossa capacitação, mas é na capacitação que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós. E assim nós poderemos glorificar o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que é o Senhor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu e é digno de abrir o livro. O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, o adorarão e o confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? E eu e você, nós fazemos parte desse propósito de anunciar essa verdade. Por isso nós somos dotados de poder. Por isso nós recebemos paz com Deus. Para vivermos em novidade de vida e anunciarmos a obra da cruz do Rei. Para anunciarmos a obra que Jesus Cristo realizou e que ninguém poderia realizar. Por isso Ele é o único caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu espero que esta mensagem tenha te alcançado e nessa noite o significado da ressurreição de Cristo tenha sido algo mais na sua vida. Não tenha sido só um conto histórico, um fato que aconteceu lá atrás. É algo que acontece hoje, no meu e no seu coração. Que acontece no coração de cada pessoa que se converte. Estas palavras de Jesus a seus discípulos, elas vão ecoando a cada conversão, cada vida que se rende ao Senhor, as palavras estão se repetindo a esses discípulos, porque a promessa é para nós e para todos aqueles que virão a crer. Amém, igreja? Guarde essas 3 profundas implicações da ressurreição do Filho de Deus: paz, propósito e poder. Isto muda todo o curso da nossa existência. E nós não podemos ignorar esta verdade. Nós não podemos ignorar quem nós somos em Cristo Jesus. E por que nós estamos aqui como enviados de Deus Pai e Deus Filho, capacitados no Deus Espírito Santo. A luz de Cristo precisa brilhar em você e através de você para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Como estava o seu coração até esse momento? Ore ao Senhor, peça que esse profundo significado e essas profundas implicações da cruz do Rei faça diferença na sua mente agora, no seu coração, que você saia daqui totalmente diferente, avivado no Senhor, fortalecido no Senhor e disposto a viver, ainda que em uma atmosfera de hostilidade, de perseguição, a viver para a glória do Senhor, firme no Senhor. Ore ao Senhor, quais têm sido as tuas lutas, os teus temores? Coloque isso na presença do Senhor. Ele conhece, Ele sabe, Ele não nos despreza por causa das nossas falhas ou limitações. Pelo contrário, Ele anuncia paz, propósito e poder. Ore ao Senhor nesse momento.
Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Vivemos dias de incertezas, de insegurança, dias de muita hostilidade contra o seu povo. Pai, dias nos quais a violência se tornou algo tão comum. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite bendita, pelas famílias aqui representadas, que teu Espírito Santo esteja aplicando, ó Pai, este significado da cruz do Rei em cada coração. Que embora estejamos, ó Pai, estejamos vivendo uma atmosfera de incertezas, de dúvidas, de perseguição e hostilidade, nós não venhamos perder a alegria da salvação, que nós não venhamos nos desviar do propósito que o Senhor estabelece para nós, que nós não venhamos, ó Pai, a viver atemorizados, inquietos, abatidos, mas renova no meio do teu povo a alegria, a disposição, renova no meio do teu povo o prazer na tua palavra, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na casa do Senhor. Aviva a tua obra, ó Pai, vivifica a tua palavra em nossos corações, que nós possamos viver nesta paz, que nós possamos, ó Pai, trilhar o propósito que o Senhor estabeleceu a nós, no poder do teu Espírito, movidos pelo teu Espírito, capacitados pelo teu Espírito. Assim oramos e colocamos nossas vidas em tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar aqui à frente a equipe do Ministério de Louvor.